Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Beatriz Alves e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pessoal, quando eu chego assim, bem simples, já sabe, é uma pregação, é uma palavra pro coração de vocês que eu quero deixar, e é bem rapidinho, eu acho que eu não vou tomar muito tempo. É porque sempre eu falo que vai ser rápido, o vídeo acaba sendo muito longo, mas eu vou tentar ser breve. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola no canal, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, hoje eu quero falar sobre Deus nos ajuda para que nós possamos ajudar outras pessoas também. Deus nos torna bênção para que a gente abençoe. Você já vai entender. Abre comigo lá em 2 Coríntios, carta de Paulo, 2 Coríntios, perdão. Lá em Lucas, abre em Lucas capítulo 5, do número 1 ao 11. É a pesca milagrosa. E nós temos uma coisa a aprender com essa passagem. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles, estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, que era Pedro: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Então Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco. Companheiros que estavam no outro barco. Havia um outro barco. A fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Pedro e os outros que estavam com ele, ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Pedro, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão Pedro: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O que a gente vai aprender aqui com essa passagem? Que Jesus, ele nos abençoa para que a gente abençoe outras pessoas. A Bíblia vai dizer que existia dois barcos, o de Pedro e mais outros. Talvez ali não havia apenas dois barcos. Talvez ali tinha 3, 4 barcos em volta de Pedro ali. E aqueles outros barcos vai dizer que foram alimentados por esses peixes que Jesus fez aparecer na rede de Pedro. Então, não foi só Pedro que foi beneficiado ali. Foi outras pessoas de outro barco. Tinha outras pessoas
tinha pessoas de outros barcos que foram beneficiadas, foram enchidas os barcos de peixe, né? E as famílias levaram para casa aqueles peixes. Então não foi só o barco que Jesus estava, o barco de Pedro, que foi beneficiado. Outros barcos também foram. Pedro não só foi abençoado com uma pesca milagrosa de peixes e tanto peixe, como também pôde dividir essa bênção com outros barcos, com outras famílias. Quando Deus coloca uma bênção na nossa vida, seja uma casa, seja um carro, seja uma bênção espiritual, seja uma bênção física, não importa. O que for bênção, vem de Deus. E sempre que Ele nos dá uma bênção, essa bênção ela não vem apenas para a gente, para o nosso próprio benefício. Essa bênção, ela vem para abençoar outras pessoas que estão à nossa volta. Outras pessoas que também precisam. Por exemplo, quando Jesus faz uma família de pecadores, ou uma pessoa dessa família se arrepende, se volta para Deus e começa a buscar qual é o propósito de Deus aí. Resgatar o resto da família também, através daquela pessoa que se converteu. Então a bênção não é só para nós. A bênção, ela abençoa outros à nossa volta também. A Bíblia vai confirmar isso. Agora sim, você abre lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Vai dizer, Ele, ou seja, Deus, nos ajuda em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então, deu para entender agora por completo, né? Deus nos ajuda para que a gente possa ajudar. Ele nos torna bênção para que a gente possa abençoar. Entendendo que não é só para benefício nosso, é para benefício dos outros também. Quando Jesus abençoou o barco de Pedro, aquela bênção se espalhou pelos outros barcos também. Quando a bênção chega na nossa vida, essa bênção, ela atinge outras pessoas também. Muitas das vezes, sem querer, a gente abençoa pessoas à nossa volta, porque nós somos abençoadores. Deus nos torna bênção para abençoar. O meu pai tinha um carro, e na época ele ia para a igreja com a gente, e ele vai ainda, né? Só que a gente parou por conta da pandemia, né? E aí meu pai tinha um carro, e esse carro era um Palio, e Deus deu esse carro assim para ele assim, ó. Foi uma coisa muito rápida. O carro foi do meu primo, e aí meu pai falou, poxa, eu vou comprar, ele tá vendendo. E apareceu dinheiro assim, no estalar de dedos, e a gente nunca imaginou ter aquele carro em mãos. Na época a gente estava no aperto, e a gente nunca imaginou ter aquele carro, ter um carro, não. E do nada a gente conseguiu obter um carro. E aí a gente estava com aquele carro na mão. Só que aí depois que a gente vendeu esse carro, eu percebi que Deus tinha dado esse carro não só para o nosso benefício, mas também para benefício de outros. Na época minha avó era viva, e meu pai levava minha avó para a igreja. Estava beneficiando minha avó, ele levava
pessoas da igreja também para de volta para suas casas de carro, pessoas idosas que não podiam caminhar por causa das pernas. E meu pai ajudava essas pessoas, levando elas de volta para casa de carro. Então, o carro não foi uma bênção só para nós. Não foi uma bênção só para nos abençoar, mas foi uma bênção para transmitir para outras pessoas também. Entendeu? Uma bênção que se espalhasse para outras pessoas também. Foi isso que aconteceu. Então, assim pode ser com a sua vida também. Deus pode te dar uma coisa e você pensa que é para teu benefício próprio. É para o teu benefício, mas muitas das vezes não vai ser só uma bênção para nós, mas uma bênção para os outros também, né? Uma bênção para outras vidas. Olha o que vai dizer aqui, ó. Eles fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos, com tanto peixe que os barcos quase afundaram. A bênção transborda. Quando a gente é abençoado, ela transborda para outras vidas, para outras pessoas. E é isso que tem que acontecer. Nós temos que ser transmissores de bênção. Né? Deus tem que, né? Deus não, nós temos que ser transmissores de bênção. Deus nos faz abençoadores para abençoar. Né? Então Deus ele nos dá certas coisas para a gente abençoar não só a nossa vida, mas também a vida do próximo. Tá? Que essa fique como uma palavra para o teu coração hoje. Que Deus abençoe você e sua família, sua casa. E pode ter certeza, Deus vai suprir suas necessidades nesse tempo tão difícil que a gente está passando, que a gente está vivendo. Ele supre, porque Ele é Deus. Ele tem suprido as minhas necessidades, Ele é maravilhoso. Ele supre aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita para viver. Tá bom? Um beijo grande para vocês, espero que tenham aprendido um pouquinho com essa palavra, tá? Medita na Bíblia, aproveite esse tempo não para reclamar dentro de casa, não para gastar com coisas estúpidas, né? Desnecessárias, mas gaste o seu tempo com alguma coisa útil. A meditação na palavra, que vai te trazer saúde espiritual, tá bom? Beijão!